Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo, para embasar a nossa mensagem. Não sei se vou conseguir pregar o que está no esboço aqui, mas vamos caminhando, deixa o Espírito Santo fazer, né? Joel capítulo 2. Joel 2. Olha lá atrás, tem uns pentecostais lá pegando fogo, né? Glória a Deus, né? Eu vou começar a ler a partir do verso 27. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, no meio da igreja quadrangular Ecoville, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 2. Isso aí. Vai dando glória aí, né? Vamos ficar quieto não, vamos lá. Incendeia a igreja aí, irmão, né? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. A primeira pregação de Pedro diz assim, capítulo 2, verso 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja notório a todos vós, e escutem as minhas palavras, pois esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, visto que é apenas a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel, quando ele disse, vamos repetir o texto, hein? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles, o que? Vamos falar junto? Eles... Está baixo, juntos, eles profetizarão. Diga por irmão, você vai profetizar, irmão, nessa noite, né? Vai profetizar, aleluia. Pode sentar, se acomode bem aí. Como eu disse, eu preparei o esboço, mas estou tremendo tanto aqui em cima que eu não sei se vou conseguir, né? E não é só frio também, não só o temor, porque embora a gente tenha temor de pregar aqui, né? Mas não é isso, né? Algo grande de Deus está por vir, né? Aleluia. O pastor Rodrigo me ligou lá dos Estados Unidos pedindo que viesse servir, né? Trazendo a mensagem. Ele está em caravana, com muitas ministrações lá. Ele me abençoou para estar aqui, e eu recebi a unção, a palavra profética do profeta, né? Por isso estou aqui, tenho certeza que você vai ser tocado hoje de uma maneira diferente, né? Nos dias de hoje nós temos muita informação que não falta, né? Qualquer coisa que você precise, você vai lá hoje na IA, no ChatGPT ou outros aplicativos de IA, né? Nem o Google mais você procura, né? Você vai direto lá
no IA e já pergunta, às vezes em áudio vem a resposta completa, né? Imediata para todas as coisas. Tem pessoas até que fazem livros, né, pela IA e fazem outras coisas também. Mas enfim, informação é o que não falta. Nós somos uma sociedade informada. Sabemos tudo sobre todas as coisas. Está muito fácil hoje, né? Vai conversar com um adolescente, um jovem aí, né, da geração Z. Então eles dão um baile na gente, né? É, pastor Amílio, né? Às vezes eu tenho ali que a gente tenta conversar, às vezes ele me dá uma aula, né? Começa a me ensinar muita coisa. Não dá para dar muita moral, né? Mas a gente sabe que eles podem ensinar, né? A minha avó já dizia, né? Para criança a gente não mostra os dentes, né? Senão perde a moral, né? Mas adolescente e jovem também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos hoje muita informação, inclusive a respeito da palavra de Deus e a respeito de Deus. Muita informação. Porém, o que nós percebemos é que a nossa sociedade de cristãos de hoje tem pouca direção espiritual do Senhor, principalmente nos ministérios de poder. O que é ministério de poder? São a categoria de ministérios e dons onde acontecem coisas extraordinárias, sobrenaturais, como as que temos vivido aqui nesses últimos dias. Passamos aí por uma campanha extraordinária com o apóstolo Denilson. Tivemos o revival. Quem veio no revival aí? Levante a mão. Quase todos, graças a Deus, né? Quem não veio, só lamento, né? Espero que ano que vem você venha, né? Porque foi marcante, foi muito forte. Depois, na sequência, outros pregadores, o próprio pastor Rogério, pastor Rodrigo, tremendamente usados, pastor Batarse, né? Pastor Denis. Então, nesses últimos dias, o Senhor Deus tem nos agraciado com palavra do forno de Deus, fresca, palavra nova. E Ele tem falado por meio de diversos homens e mulheres de Deus a respeito do final dos tempos, do grande avivamento que virá antes da volta do Senhor e dos ministérios de poder que vão agir nessa última geração com muita intensidade, cumprindo o que disse o profeta Joel e depois reforçado pelo apóstolo Pedro. Então, para que nós possamos alcançar essa última geração da qual nós fazemos parte, necessário será que nós possamos ser instrumentos de Deus, manifestando ministérios de poder, cura divina, milagres criativos, revelações, visões extraordinárias. Por um tempo isso esteve meio parado, mas agora, nesses últimos tempos, o Senhor Deus tem reativado a sua igreja. E não aqui apenas, né? Aqui sim também, mas não aqui apenas. Em várias igrejas pelo mundo, o Senhor tem reativado o ministério profético e todos os outros ministérios de poder. E aqueles que estiverem disponíveis, estiverem atentos e desejosos de fazer a diferença na sua geração, alcançando almas, alcançando a sua família, conhecidos, alcançando todos quantos puderem, através do poder do Espírito Santo, a esses será concedido esse presente, esse dom, os dons de poder. Em todas as épocas, o Senhor Deus, Ele levantou homens e mulheres para muitas atividades específicas. No Antigo Testamento, o Senhor Deus, Ele levantava pessoas específicas dentre a multidão da nação de Israel e capacitava essas pessoas para o exercício de atividades específicas, tarefas pontuais. Então naquele tempo não eram todos que recebiam
o poder do Espírito Santo. Apenas algumas pessoas, algumas até mesmo para uma só ocasião, outras para um ministério prolongado, um período de reinado ou de liderança, ou de exercício de ofício profético. Mas Deus chamava essas pessoas e derramava uma unção especial sobre essas pessoas, e eles faziam coisas sobrenaturais, extraordinárias. Quando você estuda a respeito dos profetas, dos homens de Deus do Velho Testamento, você vê eles realizando coisas inexplicáveis, coisas inimagináveis. Homens como Moisés, homens como o próprio Samuel, o próprio Davi, Elias, Eliseu, Sansão, Gideão, Débora, tantos outros, Esther. Em momentos de extrema crise ou necessidade nacional, Deus escolhia uma pessoa dentre a multidão e falava assim: vem aqui, eu te escolhi. Ó, Deus está falando com alguém aqui, ó, eu te escolhi. Vem aqui pertinho. E Deus separava essa pessoa, e vinha sobre esta pessoa uma unção poderosa. E aí aconteciam aquelas coisas maravilhosas, né? São os verdadeiros heróis, não são de quadrinhos nem de Marvel, mas são os heróis da palavra que faziam coisas maravilhosas. É muito bom você ler e conhecer as biografias dessas pessoas, né? Mas como que essa unção profética, se é que pode, como será que ela se manifesta hoje na vida de um cristão moderno, na minha vida, na sua? Como será que isso acontece? Naquele tempo a unção era seletiva, específica, como eu disse, para momentos e tarefas determinadas por Deus. Você está sendo chamado para ser juiz sobre Israel, libertar meu povo da mão dos filisteus. Você está sendo chamado para conduzir meu povo do cativeiro do Egito para a terra prometida. Você está sendo chamado para dar vitória ao meu povo e conquistar Canaã. Você está sendo agora escolhido e ungido para reinar sobre a minha nação Israel. Ou você está sendo ungido agora para realizar prodígios e maravilhas, e os discípulos dele realizaram o dobro de tarefas que ele realizou. Eu falo de Elias e Eliseu, coisas maravilhosas. E aí nós lemos um outro texto no Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele foi tão cheio desta unção, que ele foi totalmente transformado. Dizem os estudiosos que o apóstolo Pedro, ele era iletrado, ou seja, se ele tinha algum conhecimento de leitura ou de escrita, era o básico do básico, o necessário para ele dirigir o seu negócio de pesca e venda de peixes ali. Fazia algumas contas, né? Como eu conheci um homem que era um excelente construtor, agora está aposentado, ele construía qualquer tipo de prédio, mas ele não tinha o estudo formal. Ele havia aprendido a ler assim, meio de qualquer jeito, e ele fazia as medidas da construção e as contas ali de uma maneira muito rústica, assim, pegava um papel qualquer e fazia algumas contas que só ele entendia, mas no final dava certo, né? Ele conseguia, né? É o conhecimento informal, né? Um dom, um talento mesmo, né? Então eu imagino assim, que o apóstolo Pedro era mais ou menos assim, uma pessoa pouco instruída, mas quando ele foi tomado pela unção do Espírito Santo, oh glória, algo tão grande aconteceu, uma transformação tão maravilhosa, que aquele homem se colocou em pé diante de uma grande multidão, enorme multidão,
e começou a pregar a palavra com conhecimento das Escrituras, de invejar os sábios judaicos da época. Os mestres da lei ficaram pasmos, os conhecedores das Escrituras ficaram boquiabertos, a própria multidão se admirou, dizendo: quem é esse daí? Não, pescador galileu que andava lá com Jesus. E quando eles usam a palavra o galileu, né, é um pejorativo, né, diminuindo mesmo a pessoa. Veio daquele lugar, andava com aquele nazareno, pescador aí, analfabeto, mas olhe como ele prega com poder, com conhecimento. E milhares de almas se converteram da primeira vez, 3.000, depois mais 5.000. Ou o inverso, nunca me lembro direito. Então, o que nós aprendemos aqui? Para determinados tempos específicos, determinadas épocas da igreja de Cristo, o Senhor derrama uma unção determinada, específica, para uma causa específica. E todas as vezes que o mundo parece estar em caos, em trevas absolutas, quando a igreja do Senhor parece estremecer e até mesmo sucumbir aos inimigos externos, às perseguições, às ideologias, e quando a igreja do Senhor começa até mesmo a enfraquecer, o Senhor Deus, Ele move as águas e Ele reativa os ministérios de poder na igreja. E eu estou falando da igreja pentecostal, aquela que acredita no poder, nos dons do Espírito Santo, como eu e você, né? Quem acredita, né? Então o Senhor ele começa a procurar pessoas que creem, que acreditam e que querem participar desse grande mover, e começa a derramar a sua unção de uma forma tremenda, porque lá em Atos 2 nós vemos Deus derramando a unção do Espírito Santo sobre todos aqueles homens que estavam reunidos, todos eles. E a partir daquele momento, as unções de Deus são diversas unções, né? Ontem mesmo à noite eu preguei sobre a unção que despedaça o jugo, né? Muitas pessoas foram libertas do cativeiro das trevas, né? E hoje estamos falando sobre a unção profética, uma unção que vai capacitar você a fazer algo extraordinário para Deus e conquistar muitas almas para Jesus nesta geração que é a última hora, último momento. Você, por exemplo, que louva no altar, vai receber um renovo da sua unção profética através do louvor, e quando você abrir a boca ou soar a nota dos seus instrumentos, as pessoas vão se derramar na presença do Senhor. Tamanha será a unção que virá através do louvor. Você que ora, você que prega, você que ensina, você que ama, você que serve, fará isso com tanto poder, com tanta ousadia, que aqueles que ainda não servem a Jesus vão se render, vão se entregar. Ontem terminamos o culto, pastor Áureo, eu encerrei, fiquei aqui, e de repente as pessoas começaram a vir pedindo para batizar, e eu não fiz apelo sobre o batismo, até nem lembrava, vai ter semana que vem, né? Nós vamos ter o batismo semana que vem, mas o culto já havia terminado, e algumas pessoas ficaram ali, e daqui a pouco começaram a vir, umas 4 ou 5 pessoas vieram: eu quero batizar, como é que eu faço? Eu preciso me batizar. Esse é o mover do Espírito Santo, traz as pessoas a Cristo, e a sua família, aqueles que não servem a Deus, eles virão a Cristo através da sua vida. Pessoas que estão doentes, enfermas na sua casa, conhecidos seus, quando você for até lá e você orar no poder do Espírito Santo, essas pessoas serão curadas. Pessoas que são escravizadas, presas
em algemas do inferno, nos vícios, na droga, na bebida, na prostituição, na pornografia, na jogatina. Quando você interceder por essas pessoas, ou quando impuser as mãos sobre elas, o mal que está nelas será repelido, elas serão livres. Pessoas que têm um problema seríssimo, gravíssimo, até mesmo desenganadas pelos médicos, poderão até ter os seus órgãos recriados, renovados. Esse é um ministério, né, de cura extraordinário, milagres criativos, quando Deus ele recria órgãos que estão defeituosos ou faltando no corpo de alguém. A Bíblia fala sobre estas coisas, mas por que nós não temos visto? Porque não temos buscado. Por que não temos buscado? Estamos muito acomodados. Agora vem aí a responsabilidade. Estamos acomodados com o quê? Estamos tranquilos com nossa salvação, com a vida eterna que está próxima. Mas e as pessoas próximas? E aqueles que amamos? Amigos, conhecidos, familiares, que ainda não tiveram um novo nascimento. Você deve ter amigos que você ama muito, que você gostaria de vê-los na presença de Deus, mas você não tem ainda coragem e ousadia para falar sério com esta pessoa. Você não sabe direito o que falar, mas quando vier sobre você a unção profética, essa mesmo que veio sobre Pedro, você vai pregar com tanto poder e ousadia que ninguém resistirá à palavra que sair da sua boca. Então não é uma bênção só para você ou só para mim. Nessa noite nós vamos receber uma bênção para servir aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para sairmos daqui como um grande exército, fazendo obras maravilhosas, como Jesus, e até maiores do que Ele fez. Ele falou que nós receberíamos poder para realizar milagres maiores do que aqueles que Ele fez enquanto esteve aqui, porque Ele fez a sua obra por pouco mais de 3 anos, e nós teremos mais tempo do que isso, para fazer mais. Então quando Ele fala fazer em maior, é em maior quantidade, maior alcance. Imagine você poder falar de Jesus e dizer assim: olha, você está com câncer, você está em fase final, o médico decretou o seu fim, mas eu venho aqui hoje no nome do Senhor dos Exércitos para dizer assim: morte, você está repreendida na vida desta pessoa, desapareça câncer, levanta daí curado em nome de Jesus. Quem gostaria disso, hein? Quem? Essa é a igreja quadrangular, é a igreja que nós servimos a Deus. Mas você precisa desta unção. A unção profética está disponível, e hoje eu venho orar por isso. E vem buscar ao Senhor Deus em favor da sua vida, para que você receba esta unção. Cumprimento do Novo Testamento, em Atos capítulo 2, esta unção foi derramada. Pedro levantou-se e declarou, e citou o Antigo Testamento. Alguém que mal conhecia as letras começou a ensinar teologia veterotestamentária. E o Espírito Santo passou a capacitar a igreja recém-surgida. A voz profética tornou-se acessível a todo o povo de Deus. A unção não ficou mais restrita a apenas algumas pessoas e profetas oficiais. Agora o Espírito Santo passou a distribuir dons sobre toda a igreja que estava acabando de nascer, né? E toda a igreja profetizava, curava, libertava e anunciava as maravilhas do reino de Deus. E aí nós paramos, nós nos acomodamos. Algumas denominações nem sequer citam essas coisas, porque não creem, não querem buscar. Então é mais fácil dizer que não é para esse tempo, que era apenas para o tempo da igreja primitiva, não é para os dias de hoje. É uma mentira, é uma mentira. O que é a unção profética hoje? Primeiro, a sensibilidade à voz de Deus, discernir, compreender o que Deus está falando.
Se Ele está te dizendo para ir, vá. Se Ele está te dizendo para orar, ore. Como eu falei aqui no começo, toca no irmão e deixa o Espírito te usar, né? Então, sensível à voz do Espírito Santo. Ele vai dizer, ore por isso, fale isso para esta pessoa. Depois, a coragem para anunciar a verdade. Mesmo que a verdade seja impopular. No meio que você está, ninguém serve a Deus, todos debocham, todos brincam, mas você se posiciona e diz assim, eu sou um servo do Deus Altíssimo, e eu estou dizendo a vocês, arrependam-se, deixem esse caminho e venham a Cristo enquanto há tempo. Ninguém vai falar nada. Discernimento espiritual nos tempos e estações. Entenda o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de densas trevas, um tempo incerto, um tempo de confusões em todos os campos, de todas as áreas das sociedades, na política, na religião, nas finanças, na saúde. Em todas as áreas vê confusão, e nós ficamos anestesiados com grandes eventos, principalmente os eventos esportivos, né? Como esse que vai ter agora a Copa, depois a Olimpíada, depois outro. Nós ficamos meio que anestesiados, nos distraindo disso, até mesmo nos isentando de responsabilidade, enquanto milhões de pessoas caminham a passos largos para o inferno, inclusive dentro da sua casa, do condomínio onde se mora, vizinho de porta, colegas de trabalho, que estão seguindo o caminho das feitiçarias. Agora virou moda isso, né? Parece que os jovens querem status, servindo agora a feitiçaria e aos seus demônios, sem saber aonde estão se enfiando, o buraco de abismo que estão caindo. Mas o que você tem feito por isso? Melhor, o que você poderia fazer por isso? A unção profética é para a edificação da igreja. Conforme 1 Coríntios capítulo 14, a profecia serve para edificar, construir sobre fundamento sólido, para exortar, ou seja, animar uma pessoa com amor. Exortar é uma palavra que é muito mal compreendida. Exortação não é descer a ripa. Exortar alguém é animar a pessoa com amor, trazê-la à realidade, à responsabilidade. Olha, você está no caminho errado, cuidado, venha de volta, volte aqui. Isso é exortar. Diferente de admoestar, que é assim, aí desceu o rei. Mas a profecia é para edificação, para exortação e para a consolação. Você nem sabe, mas o que você falou para o teu irmão consolou o coração dele. Talvez você nem se deu muita importância, mas aquilo que você falou para o irmão e para a irmã serviu para ela, entrou no coração. Estávamos num ambiente profético para isso acontecer, e essa pessoa guardou essa palavra, e ela vai viver agora, nos próximos dias, em cima desta confiança, desta palavra. Quais são os desafios da unção profética nos dias de hoje? Eu estou correndo por causa do tempo. Como eu falei, vivemos numa geração com muitas opiniões, muitas redes sociais, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos profetas, falsos pregadores, falsos homens e mulheres de Deus, comerciantes da fé. Vivemos um tempo de superficialidade espiritual. As pessoas estão no raso e querem apenas massagear o ego. Existe hoje muito barulho, pouca revelação. Mas nessa noite as coisas vão mudar, né? Nós vamos ter sim, realmente muito barulho, como sempre temos aqui, e poder do Espírito Santo, muito mais ainda do que sempre temos, porque haverá nessa noite revelação. E a revelação não virá de uma pessoa, só do pregador. A revelação virá através da sua vida para as pessoas que estão aí do seu lado. Revelações proféticas tremendas. Nem toda voz que você ouve é a voz de Deus.
Por isso precisamos da Bíblia, da palavra de Deus, da instrução na palavra. Precisamos de uma vida de oração. Precisamos ter discernimento para compreender as coisas. Eu sempre oro com meu filho para que Deus dê a ele discernimento, para ele ver as coisas, para ele perceber as coisas. Às vezes, os nossos filhos criados na igreja não têm maldade, não percebem a malícia do mundo, Então nós temos que orar para os nossos filhos, principalmente aqueles que nasceram, se criaram na igreja, que estão aí nesse mundão doido, para que tenham discernimento das coisas corretas e erradas, para não cair em cilada, para não ser enredado, enganado pelo Satanás. E nós também precisamos disso. E a verdadeira unção profética jamais, nunca, ela vai contradizer a palavra, a Bíblia. A unção profética no Antigo Testamento era como esse golinho de água que eu tomei, derramada, um pouquinho, embora que poderosa, mas para um aqui, outro lá, outro aqui, e a população ficava esperando algo acontecer. Porém, a igreja de Cristo no Novo Testamento recebeu algo muito maior. Nós recebemos a visitação do Espírito Santo, e muito mais do que isso, Ele passou a morar dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Quem é a morada do Espírito Santo aí? Você é. Então, diz assim, Ele habita aqui. Se Ele habita aí, Ele quer se manifestar através dos dons, através dos ministérios proféticos. Não apenas através de pessoas famosas, mas através de todos aqueles que digam assim: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, eu quero. O mundo precisa de homens e mulheres tementes a Deus, que conheçam a voz de Deus, que tenham coragem para proclamar a mensagem de Cristo, e que estejam prontos a serem vasos de honra, para serem usados tremendamente nos ministérios de poder. Esse é o seu legado para este mundo, para esse tempo. Você pode perguntar a si mesmo: eu tenho ouvido a voz de Deus? A minha vida reflete a presença do Espírito? Eu estou sendo um instrumento de Deus nessa geração? Ou apenas eu venho num culto domingo, participo de um louvor maravilhoso, recebo uma palavra, o alimento do céu, me fortaleço para o resto da semana? Isso é muito pouco, é muito efêmero, é muito raso. Nós fomos chamados para coisas extraordinárias. Entenda, não são apenas algumas pessoas. Todos nós fomos chamados para obras extraordinárias. Deus quer usar a sua vida para impactar gerações, até mesmo nações. Mas você tem que dizer: eu quero, eu desejo isso, pastor. Não sei muito bem o que é, mas eu quero. E quando você receber esta unção profética, que será derramada aqui agora, nesse momento, sobre a vida daqueles que acreditam, Então, junto com esta unção, virão ferramentas, instrumentos particulares, através dos quais você vai realizar feitos extraordinários na sua geração. Olha só, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 12, ele fala assim, a respeito dos dons espirituais: eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, ou seja, não eram de Deus, vocês se desviavam para os ídolos mudos, conforme eram levados. Portanto, quero fazê-los conhecer e compreender que ninguém
falando pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Entendeu isso? Vamos lá, você consegue dizer Jesus Cristo é o Senhor? Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus Cristo é o Senhor. De novo, Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, bem alto, hein? Jesus. Ninguém pode falar isso se não for pelo Espírito Santo. Se você não conseguiu falar, irmão, tem alguma coisa travando, se não consegue falar isso, nós precisamos orar por você. Venha me procurar os pastores aqui. Pode ser depois do culto, no apagar das luzes. Pastor, eu não consigo falar isso. Então tem alguma coisa travando, impedindo. Mas eu sei que não é o caso aqui hoje, né? Amém? 100% dos presentes aqui conseguem declarar Jesus Cristo é o Senhor. Então significa, o primeiro passo, que o Espírito Santo habita em você. Ele está aí, tem que ser ativado. E depois fala assim: ora, existe uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o proveito da igreja comum. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. Vai recebendo aí, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres, de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. E depois do capítulo 13, Paulo fala assim no final: buscai os melhores dons, os dons do Espírito Santo. As ferramentas para o ministério de poder estão disponíveis a toda a igreja nessa noite, se você quiser. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!